Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Páscoa e dia 19 de abril de 2020. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não lhes perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque não me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é para que, crendo, tenhais vidas em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estimados, no Evangelho de hoje nós temos 2 aparições de Jesus. Primeiro, os discípulos estavam com medo das perseguições dos judeus, porque eles procuravam os discípulos de Jesus, porque os sumos sacerdotes haviam falado que os discípulos tinham sumido com o corpo de Jesus, e para que os discípulos não pregassem essa boa nova do Evangelho. Então, ele, com medo dos judeus, estavam fechados. Mas eis que Jesus entra diante deles, mesmo com as portas fechadas, e diz: A paz esteja convosco. Depois Jesus lhe mostra as mãos e os lados e mostra que é Ele mesmo que está vivo ali, presente diante deles de corpo. E ali Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os discípulos e vai dizer: A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma pequena pausa para nós vermos aqui o sacramento da igreja instituído aos discípulos, que vem se perpetuando há 2000 anos pela Igreja de Jesus Cristo. O perdão dos pecados, a confissão e o perdão dos pecados. Aqui Jesus vai falar: aqueles que a Igreja perdoar os pecados, eles serão perdoados. Porque nós sabemos que os discípulos morreram. Mas será que Jesus ia dar o Espírito Santo, o poder somente para aqueles 12? Jesus sabia que eles iam ser perseguidos e mortos? Claro que não. Esse poder Jesus dá
a igreja. É a igreja que é responsável por esse perdão, esse elo do ser humano com o reino de Deus, a quem a igreja, através do sacerdote, perdoa os pecados, porque é o próprio Espírito Santo que está perdoando os pecados, esses pecados serão perdoados. Mas aqueles que não perdoarem os pecados, esses serão retidos. Portanto, meus irmãos, se fosse assim, de dizer só, não, eu converso com Deus, eu peço um perdão dos pecados de Deus, eu não vou me confessar com um padre para me ter o perdão dos meus pecados, que eu posso conversar diante de Deus, verdadeiramente, Jesus não tinha necessidade de soprar o Espírito Santo sobre os discípulos e dar tamanho poder. Esse poder, como eu falei, não é dos discípulos, mas é da igreja. Depois nós vemos a segunda aparição, que é 8 dias depois. Tomé não estava presente na primeira aparição, mas os discípulos lhe contaram tudo o que aconteceu, de que forma que Jesus veio, como Jesus mostrou o lado, mas Tomé, em vez de acreditar, não, ele quer ter uma prova viva, quer pegar, quer sentir o Cristo, senão ele não acreditará. E eis que dessa vez Jesus se dirige diretamente a Tomé, dizendo, toca as minhas chagas, aqui estão minhas mãos, meus pés, toca ao meu lado. E aí Tomé vai dizer, Jesus diz ainda a Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. E aí Tomé vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Jesus aqui vai dar mais uma bem-aventurança de que aquelas que foi dada lá na montanha. A bem-aventurança porque acreditaste, porque me vistes, bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Essa é a bem-aventurança que Jesus nos traz no Evangelho de hoje. A bem-aventurança de acreditar sem ter visto. E São João termina seu Evangelho dizendo que outros sinais diante dos discípulos e que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a grande bem-aventurança. Aquele que diz que eu creio, aonde é que está escrito na Bíblia para mim acreditar, São João nos diz claramente que muitos outros sinais foram feitos e que não foram escritos, mas esses foram escritos para dar testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o enviado. Que, como Jesus fala a Tomé, felizes os bem-aventurados que acreditaram sem terem visto. É isso que Jesus quer, isso é fé. Aquele que diz, aonde está escrito para mim acreditar, isso é ceticismo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, que nós vivamos essa bem-aventurança que Jesus nos dá no dia de hoje. Acreditar sem ver. Isso tem um nome, se chama fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.